A musa está aí disfarçada. Enquanto houver arte. Eu vou começar contando uma coisa curiosa. A rua em que eu moro aqui em Belo Horizonte chama Rua Musas. É muito interessante porque a vizinhança não sabe muito o que significa. Ela chama Rua Musas não por causa das musas gregas, tá? Mas porque o bairro tem nome de constelações. Então, tem Praça do Sol, Rua Lua e tal, e a Rua Musas está aqui também. É uma rua pequenininha com um quarteirão. Há muito tempo, né, um dos meus vizinhos disse que achavam que eram as musas do verão carioca. Então, se você me pergunta se ainda há musas, né, a pessoa pergunta se elas cantam. As do verão carioca não cantam, mas... Bom, esse uso comum da palavra, né, geralmente foi indicar uma mulher bonita, né? Então se fala que alguém é uma musa ou então que inspira até um poeta. É uma mudança de significado que fica aí, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos de pensar é como essa ideia de musa grega, ela é específica e exclusiva. Isso é uma observação do Martin West, e eu concordo com ele, que ele não conhece, nem eu conheço também, uma outra cultura que tenha uma categoria de deuses ou de deusas especializados na função do canto. Essa especialização, assim, em ser para usar o termo exato que Homero usa, e Hesíodo também, de ser a Deus ou os deuses que ensinam aos aedos, né, aos cantores. Isso não quer dizer, né, que não existam textos inspirados, aí é bom para a gente fazer uma distinção, né? Não é uma inspiração divina como outras inspirações, existem outros em outras culturas, né? Basta pensar nos hebreus que consideram que a Bíblia é inspirada. Tem exemplos, por exemplo, né, na Mesopotâmia, né? O poeta de um texto, de um poema, né, Erra, que é um deus da guerra, Erra e Ishum, que ele no final do texto, ele diz que aquilo foi segredado de noite para ele, e aí de manhã ele escreveu sem tirar nada nem acrescentar nada. Então aquilo é o que o Deus, que a gente diz inspirou, mas disse, né, para ele, segredou, e com isso ele está dando uma certeza de que de que ele está transmitindo exatamente o discurso desse Deus. O caso das musas, né, é diferente, porque na função da relação com a memória que elas têm, elas são filhas da memória, né? O que elas ensinam para os cantores, né? Os poetas, mas é justamente essa memória. Então, a função plena das musas se realiza mais no contexto de oralidade, da tradição oral, em que esse processo de memorização, né, de transmissão de cultura, ele depende muito dessa capacidade mnemônica, e o ensinamento das musas, pelo menos quando Homero volta no meio do poema e vem com o verso, né, com a forma, dizei agora musas, filhos de Zeus, né, aí é um momento chave do poema, e o que está sendo pedido é que ele não traia a memória. Bom, nós poderíamos pensar que o primeiro baque, então, das musas aconteceu lá na antiguidade mesmo. Então, quer dizer, a escrita é um baque para a função da musa.
De uma certa forma, assim, se está escrito, para que a musa? Então, e não quer dizer, né, essas figuras não são abandonadas, mas elas são reconfiguradas. É muito interessante, né? Nós pensamos em Platão e no que ele escreve sobre poesia, mas eu vou contrapor duas coisas, né? O que ele fala na República, que na verdade é a grande teoria sobre a poesia, prescinde completamente de musa. Quando ele fala lá no livro 8, num momento complicado, ele fala assim, então vamos chamar a musa, e ele representa como se fosse a musa falando, uma conta muito difícil da hora propícia para fecundação, para a cidade não entrar em decadência. Mas aí ele já está usando de uma tradição literária, é uma imagem que ele está evocando. Agora, é interessante que no Ion, aí a musa entra seriamente na explicação que está dando. Independente se ele achava que a musa fazia isso ou não, mas a musa está no esquema. E é interessante lá porque, mesmo que a escrita interfira, o que está em. Porque o Ion, né, como Rapsodo, ele fala partes dos poemas de Homero no teatro, mesmo que sejam poemas que nessa época já estão escritos, o assunto é uma performance oral. É interessante que a oralidade está aí no ponto final e a música está lá no começo. Naquela ideia que ele fala, né? É como um ímã. É uma teoria da imantação, né? Quer dizer, a musa imanta, não está falando que ela diz, ela imanta o poeta, que imanta o rapsodo, que imanta o público. Então vai uma cadeia. O que eles discutem é se o rapsodo, quando está falando um trecho que é emocionante, se ele fica emocionado mesmo, e se ele emociona o público. Então, nesse caso, parece que é mais o que está sendo dito é mais sobre os afetos do que sobre o tema que está sendo dito, que já está dito por Homero. Eu diria que está mais perto de uma teoria do ator, de como é que o ator funciona, porque o Rapsodo é um tipo de ator, do que de uma teoria de como é que surge a poesia. Eu acho que, como eu estou dizendo, né, eu acho que na própria Grécia, a musa, na época arcaica, quando o poeta fala da musa, ele está tendo a perspectiva da musa como a deusa que está ali relacionada com o canto, que está ensinando para ele o canto, como diz, para usar a palavra que ele exata. Agora, quando nós chegamos já ali na época clássica, passando para a época helenística, elas já viram uma imagem literária. Quer dizer, falar musa, é o que eu disse de Platão, quando ele fala, vamos pedir a musa, e ele mesmo representa. Quer dizer, os romanos também seguem nisso. Já é alguma coisa que está perto do uso que continuou historicamente, e que é um pouco o que aconteceu com a mitologia grega toda, principalmente aí na passagem aí, com o cristianismo, né, e até chegar depois no Renascimento, etc. Quer dizer, quando Camões fala, né, cesse tudo que a antiga musa canta, nos Lusíadas, né, que um valor mais alto se levanta, quer dizer, é claro que ele está julgando, né, as viagens do Ulisses e de Enéas, elas são inferiores à viagem do Vasco da Gama, mas quando ele diz isso, né, é uma figura literária, e que poderia ser equacionada até com a própria poesia, né? Se ele dissesse tudo que a antiga poesia canta, a musa ela colou com a ideia da poesia, o que é interessante, né? Porque esse uso já aparece em Píndaro, tá?
de musa com letra minúscula para indicar a própria poesia. E a gente não pode esquecer, né, que o que é relativo à musa é a musique, é a música. Quer dizer, música é toda essa esfera que está aí na esfera das musas. Eu falei da escrita, né? Que a escrita complica aí essa percepção do que é a musa. Mas, bom, um gênero que desde o início é escrito, que é a história, ele puxa uma musa para si, né? Porque ele puxa a musa quando elas começam a se especializar, né? Às 9. Então a história é uma musa também, né? O fato de ser escrito não inviabilizou ter essa relação. Embora o historiador, pelo menos lá no começo, Heraldo dos Sítios, né? Eles têm essa visão, eles buscam outras explicações que não aquelas divinas para os acontecimentos, né? Então eles estão num regime diferenciado aí. Eu acho que também dificulta pensar a musa para a gente a concepção que nós passamos a ter de Deus, da natureza divina. Quer dizer, é muito estranho para a gente pensar um Deus que pode mentir. Essa esfera é a esfera da musa desde Hesíodo. As musas dizem lá para ele, né? Nós sabemos dizer muitas mentiras semelhantes a coisas autênticas e sabemos quando queremos proferir verdades. Isso, inclusive, mostra que o que elas fazem normalmente é dizer muitas mentiras. Quer dizer, elas estão na esfera da ficção. Porque esse verso, né, muitas mentiras semelhantes a coisas autênticas, é a esfera da verossimilhança e não da verdade. E de vez em quando, quando elas querem, elas falam também a verdade. Agora, isso embaralha tudo, né? Porque como é que o recebedor vai saber que horas que é verdade, que hora que não é? Então, eu diria que elas são umas deusas incômodas. Era muito mais tranquilo se elas falassem só a verdade, que aí a gente falava assim, a musa disse, então é verdadeiro. Eu acho que isso é tão forte, tá, que eu vejo muitas vezes a interpretação da musa nessa perspectiva de que a voz divina, como se isso fosse a garantia de verdade, esquecendo do que elas dizem, que elas não estão nessa esfera. Quer dizer, a única coisa que elas estão dizendo é que elas não dizem mentira pura, pura mentira. Elas dizem mentira semelhante à verdade, então elas estão na esfera do verossímil, ou a verdade. Elas têm duas esferas aí que elas agem. Isso é importante, né? Porque. E entra aí num regime complicado, né? Porque se na esfera da tradição oral, vamos pensar a época que os poemas. Aquelas histórias que os poemas de Homero contam, vou dizer assim, estão sendo contadas ao vivo pelos aedos. Não teria sentido para o aedo ou para alguém que está ouvindo perguntar se aquilo é verdade ou mentira. Aquilo é a tradição, aquilo é a cultura. Embora nós podemos pensar, sim, que não é uma coisa ingênua, que sabiam o que tem, o que era verossímil, o que era verdade. Não é que as pessoas são ingênuas. Basta nós pensarmos na representação do Ulisses contando verossimilmente coisas que não aconteceram. Então, se a personagem sabe fazer isso, é claro que o Aedo sabe fazer também. Ele sabe que essa coisa dos discursos. Só que é uma pergunta meio impertinente. Eu estou dizendo que alguém chegar lá para o Aedo e falar assim, isso aí que você está falando é mentira. Porque está nessa esfera, e nesse caso nós temos de pensar que a musa é sim o que está autorizando o Aedo, mas não da perspectiva de que ele só diz verdade. Já que ela tem a ficção não tá tirada disso, o que desde muito cedo foi percebido, né, na recepção, de dizer que os poetas aumentam as coisas para agradar o ouvinte, todas aquelas coisas que a gente encontra nos historiadores e nos filósofos quando começam a comentar a poesia. Eu acho que talvez esse próprio caráter dessa deusa que sabe tão bem dizer a verdade quanto tão bem mentir é incômodo
E aí nós acabamos mudando, porque quando a gente fala, eu vou pensar a partir do romantismo, né? Quer dizer, quando se fala de musa, em primeiro lugar a gente liga a ideia de inspiração. Inspirar é diferente de ensinar. O Hesíodo fala que aí seria o verbo inspirar latino mesmo, que ele usa o verbo empinel, sopraram dentro dele. E inspirar é isso, né? O in é dentro e o verbo. Mas antes disso ele fala que as musas ensinaram para ele um belo canto. Então essas operações são diferentes. E o que tem de diferença é que a inspiração é uma coisa meio vaga, é meio assim, uma possessão. O Deus tomou conta e eu não estou controlando o que eu estou falando. Agora, o ensinamento, ele é uma coisa que o Aedo não está perdendo o controle da situação. Tá? É uma relação com a musa, mas eu gosto de insistir nisso. Quem dá o assunto, por exemplo, da Ilíada, quem dá o da Odisseia é o Aedo, é o poeta que está falando, canta tal coisa. Então não é assim que baixou a música e ele começa a falar automaticamente, como seria uma coisa que aproximaria muito de possessão religiosa, profética, sei lá. Agora, quando a gente fala na musa, né, eu vou pensar aí a partir do século XIX, do romantismo, e a musa é a fonte da inspiração, ela não ensina nada não. E aí vem essa ideia, né? Tem uma mulher, geralmente é uma mulher, que inspira o poeta fechado lá no seu tugúrio, escrevendo para si mesmo, e os próprios poetas criam essa imagem. Quer dizer, isso que os aedos gregos criaram para dar uma ideia do processo de composição e de proferição do canto, é recriado modernamente como uma figura, uma mulher, né, porque são as musas, que inspiram um poeta homem, né? E geralmente tem uma relação amorosa aí nesse processo. Agora, eu pensaria assim, tá? Se eu poderia pensar que tem essa ação das musas, eu diria que pelo menos na esfera da oralidade, eu acho que tem muito sim. Porque o próprio processo estou pensando assim, um cantador, tá? Vamos pensar assim, um repentista. O próprio processo de composição que ele tem internalizado, e esse é o processo lá de Homero, né? Que é ter versos, pedaços de versos, fórmulas, que ele vai usando na medida que está contando a história. Nós poderíamos dizer que isso era isso que se entendia como manifestação da musa. Numa mudança grande com o que seria hoje. Agora, pensando também, né, que esse mar de histórias de onde alguém vai lá e busca alguma coisa, aí agora eu vou fazer uma leitura antropológica. E isso seria um pouco a musa, em que quem vai contar uma história vai lá, agora eu quero a história tal. Igual lá o poeta, agora eu quero a ira de Aquiles, não quero o resto. Mas aquilo está lá naquele conjunto, né? No processo, né, de composição de um cantador, aí eu diria que seria uma leitura mais psicológica de como que funciona aquilo do ponto de vista mental, né? A musa está aí disfarçada. Enquanto houver arte, eu acho que ela está aí representando essa função. Agora, nós temos de pensar assim também, né? Isso seria nós pegarmos essa figura grega e expandir a significação dela para as outras culturas que não têm uma deusa correspondente, que tem assim essa função. Isso é uma coisa muito muito interessante, né? Ela não tem função nenhuma, ela só tem a função de ensinar os aedos, ensinar os cantos. Diz lá também a Zildo, né, que ela ensina o juiz
os juízes, que são os reis, né, na hora de proferir as sentenças. Mas a função mesmo que define o que é a musa é essa, na esfera do canto.